aí, galera? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Desafio Bíblico. Eu sou o apresentador de hoje, e estou muito animado porque a gente vai viajar no tempo, lá para milhares de anos atrás, quando ainda tinha faraós, pirâmides. Hoje vamos ver uma história incrível que vai mexer com o coração de todo mundo aqui. Hoje a gente vai falar de um cara chamado José. Ele era filho de um pastor chamado Jacó, tinha muitos irmãos, e a vida dele foi uma montanha-russa, de filho querido a escravo, de escravo a prisioneiro, e de prisioneiro a governador do Egito. Sério, parece filme da Netflix, mas é Bíblia pura. E o melhor, cada pergunta que a gente fizer aqui tem uma lição que pode mudar a nossa vida hoje. Preparados? Então bora! Nível 1. Fácil. Vamos aquecer os motores. Primeira pergunta. Por que os irmãos de José ficaram com tanta raiva dele? A resposta é: José ganhou um casaco coloridão do pai, tipo aquele presente que todo mundo queria, e ainda sonhou que um dia os irmãos iam se ajoelhar para ele. Os irmãos ficaram com inveja, e sabe o que a gente aprende? A inveja é feia, gente. Ela destrói amizades, família e nos afasta do que Deus quer para nós. Então, bora torcer pelo sucesso dos outros, não ficar com ciúme. Pergunta 2. O que José fez quando a mulher do chefe dele tentou fazer ele fazer coisa errada? A resposta é: ele fugiu. José não ficou pensando, ninguém vai saber. Ele manteve a integridade, ou seja, fez o certo mesmo quando ninguém estava olhando. E olha que ele acabou preso por isso. Às vezes fazer o certo dói, mas Deus honra quem é fiel. Fica essa dica para a vida. Pergunta 3. Quando José encontrou os irmãos de novo, depois de anos, o que ele fez? A resposta é: ele perdoou. Imagina, seus irmãos te venderam como escravo, você sofreu anos, e quando finalmente você é o chefão, você abraça eles e chora. José mostrou que perdão não é sobre merecimento, é sobre escolha. E como cristãos, Jesus nos ensina exatamente isso: perdoar porque fomos perdoados primeiro. Apertando o cinto. Agora vamos para as questões de nível médio. Pergunta 4. José podia ter se vingado dos irmãos. Por que ele não fez isso? Resposta: ele entendeu uma coisa muito importante. Deus pode usar até as coisas ruins que acontecem com a gente para fazer algo bom. Se os irmãos não tivessem vendido José, ele não estaria no Egito para salvar milhares de pessoas da fome. Então, quando algo ruim acontece com você, não desanime. Deus pode estar escrevendo uma história maior do que você imagina. Pergunta 5. José interpretava sonhos, os dele, dos presidiários e até do faraó. O que isso nos ensina? Respondendo que Deus fala com a gente de formas que a gente nem espera e que Ele nos prepara hoje para algo que vai acontecer amanhã. José passou anos na prisão, mas quando chegou a hora, ele estava pronto. Então, seja fiel no que Deus te deu agora, mesmo que pareça pequeno. Pergunta X. José foi do poço ao palácio. O que isso nos ensina sobre esperar? Resposta: que o tempo de Deus é perfeito, mas nem sempre é rápido. José esperou anos.
E a gente hoje quer tudo para ontem, né? Mas Deus faz a gente esperar porque está nos moldando, nos fortalecendo. A fidelidade nas coisas pequenas de hoje prepara você para as grandes responsabilidades de amanhã. Confia no processo. O nível 3 é difícil. Vamos ligar o turbo. Pergunta 7. José disse que Deus usou a traição dos irmãos para salvar vidas. Mas os irmãos ainda fizeram errado, né? Como funciona isso? Resposta: os irmãos escolheram fazer o mal, e Deus não forçou eles. Mas Deus é tão poderoso que pode pegar aquilo que o inimigo queria usar para destruir e transformar em bênção. É como quando alguém te dá um limão. Você pode fazer uma limonada deliciosa. Deus é o mestre em transformar derrota em vitória. Pergunta Date. Antes de se revelar, José exigiu que os irmãos trouxessem Benjamim. Por que ele fez isso? José queria ver se os irmãos tinham mudado mesmo. Eles tinham vendido José, mas agora protegeriam Benjamim? O verdadeiro arrependimento não é só falar desculpa, é mostrar com atitudes. Deus também nos transforma por dentro, e as nossas ações mostram se o coração mudou de verdade. Pergunta 9. José sofreu muito injustamente. Isso lembra alguém? Lembra Jesus. José foi rejeitado pelos irmãos, sofreu injustamente, mas se tornou Salvador. Jesus foi rejeitado pelos seus, sofreu na cruz, mas nos salvou. José é como uma prévia do que Jesus viria fazer de forma ainda maior. Quando você lê a Bíblia, fica de olho nessas conexões. É demais. O desafio final. Pergunta 10. José passou anos sofrendo sem Deus explicar o porquê. Como a gente mantém a fé quando Deus parece quieto? Essa é para guardar no coração. Às vezes a gente ora, a gente pede e parece que Deus não responde. José não recebeu um manual de instruções na prisão, mas ele continuou fiel. E a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo quando a gente não entende nada no momento. O silêncio de Deus não é abandono. É Ele preparando algo que você não consegue imaginar ainda. José viu o final da história e falou: vocês planejaram o mal, mas Deus transformou em bem. Então, quando você estiver no seu poço, lembre-se, Deus ainda está escrevendo o próximo capítulo. Galera, a história de José não é só sobre um cara que virou governador. É sobre perdão quando dói, fidelidade quando ninguém vê, espera quando parece demorar, e confiança quando não entendemos nada. Vocês são jovens, mas já passam por desafios e inveja na escola, traição de amigos, momentos que parecem injustos. A mensagem de hoje é: em Deus está com você no poço, na prisão e no palácio. E Ele nunca perde o controle. Muito obrigado por participar do Desafio do Egito. Vocês foram incríveis. Até a próxima, e que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Tchau, tchau.